R$450 mil é o preço desse SUV aqui, o híbrido plug-in mais vendido da história do Brasil, na versão intermediária aqui Ultimate. Todos os detalhes do XC60 para vocês a partir de agora e roda a vinheta. Para você que chegou agora aqui no canal do Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Caso você tenha ficado com alguma dúvida com relação ao carro, pode deixar nos comentários que eu te respondo, e caso você queira que eu faça avaliação de qualquer outro carro, pode ser novo, usado ou seminovo, também deixa nos comentários que eu vou tentar fazer essa avaliação para você. E não se esqueça, se estiver pensando em vender o seu carro usado ou seminovo, agende uma avaliação gratuita na Instacarro e bora para avaliação. Falando aqui nas questões de design desse carro, como eu falei, ele é a versão intermediária do XC60 no Brasil, e como versão intermediária ele é bem completo, mas ele tem alguns detalhes diferentes da versão de topo, que é a Ultimate Dark. Principalmente aqui na questão de visual, que nessa versão Ultimate a gente tem bastante cromado, e na Dark a gente troca esses cromados por detalhes em preto brilhante, ou black piano, como você preferir, e tem diferença também no para-choque. Então, nesse carro aqui, a gente tem o tradicional martelo de Thor aqui no DRL do farol. Esses faróis são full LED e tem a função auto-automático. O que isso significa? Significa que se você estiver andando com esse carro numa rodovia e tiver com a função auto-automática ligada, caso você venha com o carro, o farol alto aceso, e venha um veículo no sentido contrário, ele vai desviar o foco, vai contornar esse carro para não ofuscar o motorista e manter para você uma zona em que você vai enxergar tudo bem iluminado sem te atrapalhar. Uma função bastante interessante. Uma outra coisa que a gente pode ver, como esse farol ele é bem completo em relação a funções, a gente não tem farol de neblina, porque esse mesmo farol ele meio que cumpre essa função. Aqui na dianteira a gente tem esse detalhe da grade, que ela é bem grande, bem bonita, também tem bastante detalhe em cromado. E atrás aqui do logo da Volvo a gente tem o radar que faz a leitura das faixas e que ajuda o veículo a acelerar e frear com sistema de piloto automático adaptativo. Vindo aqui para a lateral, a gente tem essas rodas de 20 polegadas. Olhando assim, o pneu ele não é de perfil fino, talvez seja um perfil ideal, que no test drive eu mostro para vocês como esse conjunto é legal do ponto de vista de conforto. Outro ponto interessante para falando aqui de design, assim como na dianteira a gente tem bastante detalhe em cromado, na lateral isso também se repete. Então a gente tem bastante cromado aqui contornando os vidros das portas e na parte inferior da soleira com detalhe aqui do recharge, porque a gente está falando de um veículo Volvo que é eletrificado, e sempre que a gente vê esse recharge a gente pode confirmar essa informação. Aqui atrás a gente não tem grandes diferenças do quesito de design, continua sendo o mesmo XC60 que a gente conhece. E falando aqui de porta-malas, ele tem a abertura elétrica, abre sozinho, são 468 litros de volume, é um porta-malas bem grande. Você consegue utilizar bastante, um espaço bem razoável aqui para você colocar a sua carga, fazer sua viagem. O que é interessante de falar, aqui embaixo ficam as tomadas para o sistema de carregamento do sistema elétrico desse carro, e mais abaixo ainda ficam as baterias e o sistema dos pneus, que são do tipo Run Flat. Esse carro ele não tem step, mas ele tem um sistema aqui para poder fazer o reparo dos pneus. Caso tenha algum furo, ele vem com aquele sisteminha aqui. Falando aqui do interior do Volvo, o XC60, a gente não pode não começar a falar pela qualidade do acabamento. Então aqui, ó, começando pela porta, toda a região de contato é macia ao toque. Então essa parte superior aqui tem um emborrachado, mesma qualidade dessa área. E aqui onde você tem mais contato com o braço mesmo, é a mesma qualidade do couro dos bancos. Então, na região de apoio do braço e aqui do apoio dele também, tudo em couro. Plástico somente nessa região dos botões, onde tem os botões dos vidros elétricos e da regulagem dos retrovisores elétricos. Bom falar também aqui nessa parte superior, a gente tem aqui a maçaneta num material metálico, muito bonito, tem a impressão de que parece um alumínio, uma coisa nesse sentido, bem boa qualidade. E aqui a gente tem os botões de regulagem dos bancos elétricos. Então ele tem até duas memórias, você consegue programar para duas pessoas posições diferentes. E aqui você tem os botões para travamento e destravamento das portas.
Vindo aqui para o volante, ele é o mesmo volante do restante da linha da Volvo, mesmo volante multifuncional, que do lado esquerdo a gente tem os botões do piloto automático adaptativo, então eu faço acionamento por aqui, aqui eu aumento e diminuo a velocidade, mudo aqui de função e aqui eu regulo a distância para o carro da frente. E do lado direito eu tenho o botão onde eu faço aqui a alteração do painel de instrumentos. Como esse painel de instrumentos é uma versão mais simplificada, que a Volvo adotou agora para os veículos, então ele tem uma visão mais limpa ou a visão com o mapa, e aqui eu faço os controles da multimídia. Então aqui eu troco as músicas ou troco de estação de rádio, aqui aumento e diminuo o volume, e aqui eu tenho o botão para acionamento de comandos de voz. Como você pode ver, aqui ele não tem aletas para trocas de marchas, porque ele não tem trocas de marchas manuais aqui no volante. Ele é um volante simples, o que é legal de falar aqui é com relação ao painel. Pode ver que ele tem o mapa integrado e esse carro vem com o novo sistema da multimídia integrada do Google. Então quando eu colocar aqui algum endereço, um exemplo, eu vou colocar um próximo posto de recarga mais próximo aqui, vou pedir para o carro fazer o cálculo, o GPS ele vai vir automaticamente aqui para o painel de instrumentos. Então se eu tiver com a central multimídia numa outra função, eu posso usar aqui acompanhando o caminho do GPS só pelo painel de instrumentos sem nenhuma preocupação. Ou eu posso utilizar aqui numa versão simplificada em que ele vai mostrar só se é para ir para a direita, virar para a direita, e vai deixar uma versão mais simples. Aqui no painel a gente tem do lado direito o mostrador em que mostra quando eu estou consumindo energia do veículo e quando eu estou recarregando. Então com o carro parado não vai mostrar. Então quando eu acelero, esse marcador aqui vai subir e essa gotinha mostra quando eu estou gastando energia do motor a combustão ou do elétrico. Se essa gotinha estiver mais acima, essa barra ela tem até essa gotinha para chegar para usar só o consumo do elétrico. E quando essa barrinha vira aqui para baixo, todo o percurso é de recuperação de energia. Pode ser recuperação de energia simplesmente porque você está andando com o veículo e tirou o pé do acelerador ou porque você pisou no freio. Então tem essas diferenças. E também aqui você pode ver os marcadores, ele tem o P, R, N, D e o B. O B seria aquela função do One Pedal Drive, que quando você utiliza o acelerador, você tirando o pé do acelerador de maneira gradativa, ele vai reduzir a velocidade do veículo automaticamente, como se fosse num freio motor, e fazer a recuperação da energia desse veículo. Então, essa é uma função bastante interessante desse carro e é muito eficiente. Então, conforme você está acelerando, ele está consumindo energia, e se você tirar o pé do acelerador bem devagarinho, ele vai funcionar como um freio da maneira como você mais precisa. Isso é uma função bem legal. Aqui na central multimídia, como eu falei, ela tem o sistema do Google integrado, então ela é uma multimídia Android. Então, como primeiro ponto, se você tem um celular Android, você pode fazer o login da sua conta aqui e baixar os aplicativos que você costuma utilizar para funcionamento. Problema entre os aplicativos que você pode utilizar, um exemplo, o Waze, você não pode baixar nessa central, você tem que obrigatoriamente usar o Maps. Como vantagem, a gente está falando de um veículo elétrico, aliás, a gente está falando de um veículo híbrido que pode ser recarregado, um veículo híbrido plug-in. Então ele tem a função aqui de você buscar postos de gasolina automaticamente aqui, ou pontos de recarga para a função elétrica dele. Então ele já tem como atalho aqui na tela para te facilitar o uso. Como eu mostrei, quando você põe o GPS aqui, ele reproduz no painel de instrumentos. Então essa é uma função interessante. Mas se você tiver celularizado um iPhone, por exemplo, você pode fazer o espelhamento de todas as funções que você precisa do iPhone, só que o espelhamento é somente via cabo. Esse seria o grande problema aqui com o veículo dessa tecnologia. A gente precisa fazer o espelhamento via cabo. A função de espelhamento por Bluetooth não é disponível. Mas o espelhamento é muito bom, é de muito boa qualidade e funciona de maneira rápida. O que para mim, eu não gostei da central multimídia é essa interface aqui. Essa seria a home da central. Para mim, me parece uma central multimídia como se eu estivesse num menu intermediário. Ele é muito simples, ele tem alguns atalhos aqui para você ver outras funções. Então, se eu baixo aqui, ele vai mostrar, ó, vou poder configurar o perfil de usuário. Então, ele vai deixar isso aqui otimizado para quem está usando o veículo. Aqui embaixo, eu tenho o botão onde eu vejo as câmeras 360. Então, eu posso escolher qual câmera eu vou ter visualização. Eu posso mostrar aqui a câmera do lado esquerdo, por exemplo, em uma manobra. Do lado direito também eu tenho essa possibilidade. Posso mostrar a câmera frontal
e a câmera traseira. Ou uma coisa interessante aqui, ó, por exemplo, eu vou engatar uma marcha aqui, ó, quando eu viro o volante, ele vai me mostrar para onde o veículo está indo, ó, e quando eu movimento, ele reproduz exatamente o que está acontecendo ao meu redor. Então isso facilita bastante na hora de fazer uma manobra, de estacionar. Isso é um ponto que ajuda bastante o motorista. Essa câmera a resolução dela é muito boa, então esse é um ponto para mim muito positivo. Voltando aqui nas questões da multimídia que eu posso fazer de funções. Eu tenho aqui a regulagem de temperatura dos bancos, eu posso aquecer os bancos aqui e posso resfriar ele, tem função também de ventilação. Todos eles em 3 níveis, funcionam muito bem, tanto para motorista quanto para passageiro. O passageiro também tem essa possibilidade. Aqui eu tenho regulagem de temperatura do ar-condicionado, também é um ar-condicionado individual, então o motorista e o passageiro conseguem controlar a temperatura de maneira diferente aqui. O que você não consegue controlar individualmente é a velocidade do ar, então a mesma velocidade que você programar aqui vai para os 2 passageiros. Aqui ele tem a função automática, que ele vai colocar o ar-condicionado na posição ideal para poder manter a temperatura do ambiente aqui na temperatura que você programou. Então ele vai ciclar entre a parte superior, a central, e a parte inferior para combinar a temperatura da maneira mais agradável possível. Outro ponto interessante é que ele tem um monitor aqui de qualidade de ar, então ele vai te dizer se a qualidade do ar que você está respirando aqui está boa, para que você não tenha nenhum problema de saúde. Então esse é um ponto muito interessante do sistema aqui do Volvo. E por fim, a gente tem aqui esse menu de configurações na lateral, onde eu consigo ajustar outras características dele. Ele tem aqui esses 4 modos de condução: modo Hybrid, modo Power, modo Pure. Esse aqui é para função somente elétrica, modo uso off-road e aqui o modo constante off-road. São 5 modos, eu coloquei 4 porque na função Hybrid é a função inicial dele, é a função que ele funciona o tempo todo. Então a gente pode fazer a programação aqui dos modos de condução. Para mim o problema é que eu preciso vir aqui na central multimídia, escolher a função do modo de condução, e eu não tenho um atalho para poder fazer essa função. Para mim isso é uma questão que poderia ser um pouquinho melhor. Uma função que eu gosto bastante aqui é do uso da bateria. Eu posso programar para que o próprio motor a combustão faça a recarga do motor elétrico de maneira automática. Eu posso colocar esse hold aqui, onde eu tenho, por exemplo, aqui autonomia de 15 km com bateria na função elétrica. Eu consigo rodar só no modo a combustão para economizar essa bateria para quando eu quiser usar. Então eu posso guardar essa carga para um momento que eu preciso, ou posso colocar aqui no modo charge, em que o motor a combustão vai recarregar o motor elétrico o tanto que eu precisar. Isso é bom porque, apesar dele ser um carro híbrido plug-in, nem sempre você vai encontrar um posto de recarga para o que você precisa. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu estava andando com esse carro, vi que a autonomia estava baixando e achei uma concessionária da Audi que tinha carregador de carro elétrico. Eu fui lá para poder carregar o carro e eles falaram que aquele carregador era só para carros da Audi, eles não autorizaram o recarregamento. Então, caso isso aconteça com você, se for um elétrico, você fica numa situação grave, porque você precisa carregar o carro, não tem muito o que fazer. No carro híbrido, que você não tem esse problema, você pode utilizar o motor a combustão para recarregar a bateria. Aqui eu tenho outras funções, como o Pilot Assist, eu posso ativar e desativar, o sistema de mudança de faixas, notificação de pronto para conduzir, que é a função quando você está no trânsito. O carro da frente começa a se deslocar, e se você ficar por algum motivo desatento, ele vai te dar uma notificação dizendo que o trânsito andou, para você continuar andando com o veículo. Então essa é uma função legal. Aqui ele tem a função de avançar lentamente com o veículo nas movimentações, e sensação do volante, ele vai mudar o peso do volante, deixando ele mais leve ou um pouquinho mais pesado, de acordo com o que você precisar ou de acordo com como você gostar de dirigir. Aqui então a gente tem bastante funções na central multimídia, a gente tem praticamente todos os controles do carro aqui. Isso só falando em condução, eu posso mudar aqui as configurações de som, posso mudar as configurações de conectividade, questão de iluminação, a sua conta do Google, tudo eu controlo por aqui. Para mim o grande problema dela é essa questão de você precisar fazer o espelhamento de celulares Apple somente por fio, e para celulares Android você ter que logar a sua conta aqui do Play Store, e você não poder usar todos os aplicativos que você está acostumado, porque ele tem limitações, como por exemplo do Waze, você não conseguir utilizar nessa central multimídia aqui. Aqui no console central,
Um ponto interessante é que nessa versão a gente tem aqui a manopla em cristal. Isso na versão Ultimate. Na versão de topo a gente não tem essa manopla em cristal. A manopla da versão de topo ela é revestida em couro para dar um aspecto mais esportivo. Aqui é um aspecto mais luxuoso dessa versão. Então isso é um ponto legal. Aqui a gente tem um botão de partida, então quando você gira o botão você dá partida ou desliga. Aqui o freio de estacionamento eletrônico e a função de auto-hold do freio. Quando você pisa no freio, tirou o pé do freio, o carro mantém-se parado e só vai andar quando você pisar no acelerador. Uma função interessante. Aqui no console, você pode ver, ele tem um acabamento aqui em madeira, mesmo tipo de acabamento do painel de instrumentos. Então ele tem a parte superior aqui também com macio ao toque, com detalhe de costuras iguais dos bancos. E tem esse material aqui que é uma madeira mais rústica, com uma corzinha clara, mais bonita, um aspecto mais premium para esse carro. Eu gosto bastante. Aqui no console a gente tem essa parte superior, onde a gente tem uma tomada 12 volts. E nessa parte aqui a gente tem 2 porta-copos e um carregador de celular por indução, que você pode ativar e desativar pela central multimídia, dependendo da sua utilização. Se você tiver com o celular da Apple, por exemplo, e estiver fazendo a conexão por cabo, o cabo fica aqui dentro. Você pode deixar o celular aqui e desativar a função do carregador por indução, porque vai acabar conflitando, então você pode deixar o celular aqui sem nenhum problema. Isso é um ponto interessante. E por falar em pontos interessantes, não tem como não falar aqui do teto solar. Ele tem aqui ó, a abertura por touch, tem essa cortina, um teto solar bem grande, ó, bem amplo. Então, desde os passageiros aqui da frente até lá na traseira, você consegue aproveitar desse teto panorâmico e pode abrir ele também, ó. Então, em questão de espaço, de iluminação aqui interna, é muito legal, gostei bastante. Aqui nos bancos a gente tem muitas regulagens elétricas, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Então, nesse botão aqui, a gente seleciona qual é a posição que eu quero fazer a regulagem, então eu posso regular a diferença aqui da lombar, eu posso estreitar ela ou alongar. Posso mudar aqui nesse mesmo botão a posição do apoio lombar, então posso colocar a lombar mais para dentro ou mais para fora. E aqui eu posso colocar a regulagem desse apoio de perna. Então aqui eu posso aumentar ou reduzir ele, ó. Olha que legal. Isso é bom principalmente para regular para uma altura mais adequada para cada pessoa. Então pessoas que têm essa região do fêmur mais curta ou mais longa conseguem regular o banco numa posição que apoiam melhor essa região e fazem com que você fique numa posição mais confortável, principalmente para viagens longas. Então você pode ficar aqui apoiando toda a região, você pode regular bem a posição do banco em relação ao veículo, então eu posso colocar ele para frente ou para trás, posso mexer na regulagem aqui de inclinação e posso estreitar ou alongar de acordo com a sua posição lombar, de uma maneira mais confortável possível. Talvez esse seja um dos carros que tenha o banco mais confortável, em que eu me sinta mais bem apoiado e mais agradável na condução do dia a dia. Então eu consigo me achar na posição facilmente. Tenho a regulagem aqui do volante também em altura e profundidade, então achar a posição desse carro aqui para dirigir é uma das coisas mais fáceis do possível. E é uma coisa que eu gosto bastante. Um ponto interessante aqui é como você consegue rebater os bancos. Você tem 2 botões aqui, o primeiro para poder baixar o encosto e o segundo para baixar aqui a região do encosto do banco. Então ele fica na mesma altura do porta-malas, então você consegue otimizar bem e aproveitar bem o espaço do que tem lá do porta-malas para cá. É um ponto interessante. Já dá para mostrar aqui também o apoio de cadeirinhas de bebê com a fixação top tether aqui na região das costas e na região frontal aqui a conexão do Isofix. Falando aqui no espaço traseiro, talvez também seja um dos melhores carros nesse sentido, porque eu tenho aqui uma boa altura para o teto, eu tenho 1,74 m, então não sou tão alto, mas eu consigo ficar numa posição boa, minha cabeça não bate em nenhuma região aqui. Tenho um ótimo apoio da região lombar, porque os bancos são altos, então o encosto de cabeça não me atrapalha, consigo ficar numa posição boa e tenho uma boa distância para o banco da dianteira aqui, então consigo me mexer de maneira confortável. Mas como vocês podem ver, aqui a região do túnel central é alta, então caso vá uma pessoa aqui no meio, tem até uma região para poder apoiar o pé, mas você andar, olha como é alto, olha como atrapalharia se eu fosse na região central, eu ficaria com a perna muito
desconfortável ou teria que invadir o espaço dos ocupantes aqui das laterais. Então na região central talvez alguém de uma estatura mais baixa ou uma criança fique de uma maneira mais confortável. Falando em questão de acabamento, o mesmo acabamento lá da dianteira da porta vem para cá, então macio ao toque em todas as regiões aqui onde você tem contato e couro aqui na região onde você apoia o braço. Um ponto interessante é que a maioria dos carros que tem saída de ar-condicionado para os passageiros da traseira vem aqui do túnel central. Nesse carro não, ele sai aqui da coluna. Então fica na posição mais agradável, mais confortável para os passageiros, porque você consegue ciclar isso de uma maneira mais voltada para o rosto, onde você realmente vai ter a maior sensação de temperatura, ou direcionar mais para a região do tórax. Então fica na posição mais confortável o possível em questão de conforto. Então isso é bem interessante. Aqui, como eu falei do túnel central, a gente não tem a saída de ar-condicionado, mas a gente tem duas saídas do tipo USB-C para carregamento de celulares ou outros equipamentos eletrônicos. Isso é um ponto interessante. Aqui a gente tem um porta-objeto que não faz muito sentido, porque ele é bem curtinho, então praticamente cabe moeda aqui, por exemplo, nessa região. O acabamento dos bancos é em plástico. Isso é bom porque se tiver criança com couro, bate-pé, pode acabar estragando, pode rasgar. Aqui não, é um material mais firme, então você não tem tanta preocupação com relação a danos. Nesse sentido é bom, como eu falei, o teto solar vem até os passageiros da traseira exatamente aqui na finalização do banco. Então todo mundo que anda nesse carro consegue aproveitar toda a questão de luminosidade, a questão do céu, com esse teto solar panorâmico. É um carro bem legal para todos os ocupantes, mas agora eu vou mostrar para vocês como é que ele se comporta no test drive. Bora lá! O Volvo XC60 vem com motor dianteiro 2.0 turbo de 310 cavalos e 40.8 kg de torque. Vem ainda com motor elétrico na traseira, que gera mais 147 cavalos e 31.5 kg de torque. Eles combinados geram 462 cavalos e 72.3 kg de torque. É muita potência para fazer com que esse carro, de praticamente 2,2 toneladas, fazer de 0 a 100 em 4.8 segundos. Nesse conjunto, ele é controlado por um câmbio automático do tipo convencional, de 8 marchas, e tem tração integral temporária. Todos esses números fazem com que o Volvo ele seja muito esperto aqui no uso urbano e bastante suave no uso rodoviário. Mas o principal do uso aqui dele em cidade é que esse câmbio dele automático ele é extremamente suave. Ele, para mim, tem um comportamento ainda melhor do que o comportamento dos câmbios CVT. Que no CVT a gente percebe bastante o momento em que o CVT está atuando, o momento que o carro acelera, a rotação sobe e ele vai aproveitar o torque. Nesse carro não, ele tem um comportamento muito linear, até por conta do sistema elétrico dele. E no uso em cidade, principalmente, quando você está em baixas velocidades, você consegue usar o carro só no modo elétrico. Então é muito normal você estar andando com esse carro e rodar 50, 40 e poucos quilômetros, andando de maneira muito ok, sem gastar uma gota de combustível. Esse é o principal ponto. Ele é um carro elétrico, que tem uma condição de você rodar de maneira elétrica, mas que quando acaba a bateria, você entra no motor a combustão e ele tem todas as qualidades do motor a combustão. Ele combina muito bem isso. Talvez seja uma explicação do porquê que esse carro vende tanto. Ele é tão bom quanto um carro elétrico quando ele está no modo elétrico, e ele é um carro melhor ainda quando tem esses motores combinados. Talvez seja a questão mais importante dele. Um outro ponto que é bastante interessante desse carro, que eu gosto bastante dele, é com relação ao conforto. Não só o conforto de banco, do que eu já mostrei, das regulagens, das várias maneiras que você consegue ficar de maneira ergonômica dentro desse carro, mas da forma como ele tem uma excelente condição de equilíbrio aqui de amortecimento dos bancos, do sistema de suspensão. Mesmo com as rodas de aro de 20 polegadas, ele tem um pneu que faz uma boa absorção. Então eu rodo aqui na cidade, mesmo em locais que tem assim vias mais acidentadas,
ele balança, mas é tão pouco. A forma como esse conjunto absorve deixa um carro extremamente confortável. E ele é confortável desse jeito na cidade e é tão firme que você consegue fazer curvas de alta velocidade, enfrentar condições das mais adversas numa estrada com toda a segurança que um Volvo pode te oferecer. E por falar em segurança, tem aqui o sistema de pilotagem semi-autônoma dele, que o programa aqui é a velocidade máxima, ele faz a leitura de faixa de rodagem e ele consegue dirigir de maneira muito precisa. Como não tem nenhum carro à frente, ele não vai se basear no carro à frente, mas ele consegue identificar aqui as faixas de rodagem e dirigir de maneira muito precisa. A grande maioria das marcas não conseguiriam enxergar essa faixa de rodagem, mas esse carro aqui consegue. Então, para mim é um ponto muito positivo na hora de escolher um carro. Se você quer um carro que seja semi-autônomo, que sabe, seja inteligente de verdade, talvez a escolha certa para você seja um Volvo. Ele é um carro muito bom de dirigir, rápido, bebe pouco combustível e tem um preço competitivo quando a gente pensa nos concorrentes. Pensando em mercado, ele tem como concorrentes o Audi Q5, o Mercedes-Benz GLC e o BMW X3. Como vantagem, a questão do preço aqui é imbatível, ele consegue ter um preço mais competitivo que os concorrentes e nenhum deles tem o mesmo nível de eletrificação que o Volvo XC60. Tudo isso faz com que ele seja, até hoje, o híbrido plug-in mais vendido do Brasil na história. Esses números podem mudar com a chegada de veículos mais baratos, como a linha do Arval H6 e com os modelos como, por exemplo, o Tiggo 8. Pode ser que ele perca esse posto, mas um híbrido como é esse carro aqui, que te dá a condição de dirigir um veículo 100% elétrico e um 100% a combustão num carro só, talvez só o XC60 consiga fazer. Mas e você? Por 450 mil, levaria esse carro para casa, algum dos concorrentes ou qualquer outra opção? Deixa nos comentários que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu!